que semana passada foi anunciado um achado arqueológico muito importante em Israel e eu prometi que essa semana eu iria postar um vídeo explicando o achado desses fragmentos de manuscrito bíblico que foram encontrados agora, recentemente, em Israel e foram anunciados para o mundo inteiro e foram matéria em vários sites de notícias, em vários jornais, enfim. E agora eu posso falar com você um pouquinho sobre esse achado, o seu contexto, os seus detalhes e a sua importância para a arqueologia bíblica, tá bem? Mas antes de comentar esse achado, talvez da Septuaginta ou de uma versão da Septuaginta, de uma correção da Septuaginta, e ali você tem de maneira fragmentada dois livros dos profetas menores. Você tem o livro de Zacarias e o livro de Naum, escritos em grego. Como eu falei, pode parecer pouca coisa, o cesto, as moedas e aquele fragmento bíblico, mas ele pode ser a pista de que outros textos bíblicos estejam, quem sabe na mesma caverna ou em outras ali, porque como eu falei no início do vídeo, apenas 50% das cavernas foram exploradas até hoje. Agora, esses textos então ajudam também a confirmar a exatidão do texto bíblico, porque quando você compara o grego que está ali com o grego da Septuaginta e com o hebraico que temos posterior, o texto bate, ou seja, ele confirma. É uma pista para novos achados. E se eu puder terminar essa narrativa aqui sobre essa importância desses textos, eu gostaria de falar duas coisas para vocês. Alguém pode perguntar, Rodrigo, mas por que alguém ia guardar textos bíblicos em cavernas? A hipótese que se deduz, supondo que fossem os essênios que estavam pelo menos responsáveis pelos manuscritos do Mar Morto, ou grande parte deles, eles, quando estavam sob ataque dos romanos, eles enterravam ou escondiam em grutas aquilo que lhes era mais precioso, o seu principal tesouro. Por exemplo, se você ler a história do rei Josias, você vai perceber que uma cópia da Torá, da lei de Moisés, dos rolos da Torá, estava escondida dentro de uma parede, E quando o rei Josias foi implementar uma reforma religiosa entre os judeus, eles haviam descoberto acidentalmente numa parede, ali depois do reboco de uma parede, rolos da Torá que estavam guardados ali. Por que isso? Lembre, talvez Israel foi atacado ou na época dos assírios ou antes disso, e alguém, para proteger os rolos sagrados, colocou num buraco da parede e colocou argamassa para que ninguém roubasse aquilo ali. Então os judeus tinham esse costume, por isso que os manuscritos foram escondidos ali para que os romanos não os destruíssem. E ficaram naquelas cavernas por séculos e séculos até serem descobertos. Agora, esses fragmentos que foram encontrados também ali por isso, eles me trazem, é o segundo elemento que eu queria mencionar para vocês, uma lição espiritual muito interessante. Eu sou acadêmico, não posso esquecer desse detalhe, mas eu não posso também de ter a visão teológica sobre tudo isso. Uma coisa que me chama atenção nesses textos é que mesmo sendo uma cópia grega do Antigo Testamento, a hora que o nome de Deus aparecia, eles escreviam o nome de Deus em hebraico com letras paleohebraicas. Isso demonstra que os copistas, naquela época, ainda nutriam uma reverência muito grande em relação ao sagrado nome de Deus, representado por 4 letras hebraicas, o chamado tetragrama sagrado. E mesmo escrevendo em grego, na hora que era para escrever o nome de Deus, eles mudavam a tinta e escreviam com letras paleohebraicas, para dizer, olha, esse nome aqui é intocável. Tanto é que até hoje os judeus têm costume, para não pronunciar o nome de Deus em vão, eles falam Hashem, o nome, ou Adonai, Senhor, ou escrevem Deus com D, apóstrofo US, para mostrar que é um nome sagrado. Interessante. Outra coisa, o anúncio da descoberta, não a descoberta, eu falei a descoberta aconteceu antes, desde 2017 que eles estão explorando ali, mas o anúncio da descoberta desses 2 fragmentos aconteceu semana passada. E para mim, Rodrigo, foi muito significativo, porque foi uma semana muito doída para mim e certamente para você que está me assistindo. Eu estou recebendo tantas notícias de morte de pessoas conhecidas
que a gente não está dando conta nem de apresentar os pêsames por todos. O mundo está caótico, está com medo, o Covid está aí, e parece que as pessoas não estão entendendo que esse pode ser um sinal, uma advertência de Deus para que as pessoas se voltem para Ele. Eu não quero ficar colocando o selo de Deus em tudo enquanto é tragédia, mas eu também não posso me eximir da responsabilidade teológica de enxergar que muitas coisas que acontecem podem ser, como escreveu C.S. Lewis, o megafone de Deus para clamar ao mundo que fica surdo e insiste em permanecer surdo. O sofrimento, muitas vezes, é esse megafone que Deus usa para alertar ao mundo do que está acontecendo. O chato é que o Apocalipse diz que muitas vezes Deus manda flagelos no mundo, ou permite que esses flagelos venham, talvez por mão do inimigo, mas diz o Apocalipse que os homens não se arrependeram para dar louvores a Deus que tem autoridade sobre esses flagelos. Essa que é a nota tônica e triste do Apocalipse. Mas falando desses textos que foram encontrados, eu disse que 2 livros do Antigo Testamento foram encontrados agora em fragmento. Um do profeta Naum, outro do profeta Zacarias. O trecho que foi encontrado do profeta Naum e que foi anunciado justamente agora, no auge da pandemia, foi esse texto que eu vou ler para vocês. Preste atenção como esse achado arqueológico veio no momento certo para a humanidade, escrito há mais de 2000 anos. O texto é Naum, capítulo 1, versículo 5 em diante. Diz assim, está fragmentado, mas eu vou ler para você o que eles encontraram ali na caverna do horror em Israel. Os montes tremem diante do Senhor. As colinas se derretem. A terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A cólera do Senhor se derrama como fogo. As rochas são por ele demolidas. Mas o Senhor é bom e é fortaleza no dia da angústia. Ele conhece aqueles que nele se refugiam. Muito interessante. Essas palavras, evidentemente fragmentadas, foram encontradas num desses manuscritos ali. O Senhor conhece aqueles que nele se refugiam. E o texto foi encontrado justamente num buraco de uma rocha de difícil acesso, onde alguns no passado, cerca de 40 pessoas, se refugiaram e acabaram morrendo. O Senhor é fortaleza no dia da angústia. Eu imagino que aqueles dentro daquela rocha leram esse texto e tentaram uns para os outros se animar, vamos confiar em Deus. Eles morreram, mas a esperança que eles nutriram não morreu. Talvez eles estavam equivocados, porque muitos pensavam que o Messias, o Salvador, seria Bar Corba. Lê do engano, Bar Corba não poderia salvá-los. Mas o Senhor é o nosso Salvador. E agora, 2000 anos atrás, essas palavras copiadas por algum judeu desconhecido chegam até a mim, lembrando que o mundo de novo treme perante Deus. E numa época de tanta relativização da verdade, numa época de modernidade líquida, ou pós-modernismo, se você quiser, onde fala-se tanto em pós-verdade, onde não há fatos, apenas versões, o outro fragmento que foi encontrado junto com esse na caverna é o texto de Zacarias, capítulo 8. E Zacarias, capítulo 8, verso 11, verso 16, diz justamente isto. Eis as coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade para o seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça, segundo a verdade em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio estas coisas, diz o Senhor. Que mensagem de 2000 anos para um mundo que hoje está tão mergulhado no caos, no medo, no pânico e na relativização da verdade e das ordenanças de Deus. Este é o resumo que eu poderia dar para você, explicando o achado arqueológico que foi anunciado recentemente, a importância dele para a arqueologia bíblica, as perspectivas que podemos ver e, ao mesmo tempo,
o significado espiritual de tudo isso. Para mim não é mera coincidência que Deus permita o achado de dois textos bíblicos, dois fragmentos bíblicos, textos que encaixam tão bem com os estranhos tempos em que nós vivemos. Pense nisso e eu lhe encontro no próximo vídeo. Um abraço, até lá. A descoberta mais importante da arqueologia bíblica em 60 anos foi divulgada esta semana em Israel e comemorada no mundo inteiro. Bom, depois de anos de escavações, pesquisadores encontraram novos fragmentos dos chamados manuscritos do Mar Morto, pergaminhos de mais de 2.000 anos, com trechos do Antigo Testamento da Bíblia. Na vastidão do deserto da Judeia, a caverna de 80 metros de profundidade e difícil acesso guardava o que os arqueólogos tanto procuravam: fragmentos dos manuscritos do Mar Morto, a versão mais antiga do texto bíblico. Baldes com toneladas de terra e pedras passaram pelas peneiras. Os novos pergaminhos estão todos escritos em grego. A única palavra em hebraico é Deus. Os textos pertencem aos livros de Zacarias e Naum, que fazem parte dos últimos 12 livros do Antigo Testamento, os chamados profetas menores. O achado de documentos tão antigos, de cópias tão antigas da Bíblia, me permitem fazer uma comparação entre o texto que eu tenho hoje e aquele que foi escrito séculos e séculos no passado, milênios no passado. E eu posso confirmar que o texto que eu tenho hoje é realmente um texto fiel. A escavação revelou ainda uma coleção de moedas, o esqueleto mumificado de uma criança com 6.000 anos, além de uma cesta em perfeito estado de conservação, datada de 10.500 anos, a cesta mais antiga do mundo. Os arqueólogos israelenses fizeram uma varredura em 500 cavernas do deserto da Judeia. As escavações, que começaram há 4 anos, fazem parte de uma força-tarefa. O objetivo é encontrar as antiguidades antes dos saqueadores e, assim, impedir que eles façam buscas clandestinas para vender as peças no mercado ilegal. Os manuscritos do Mar Morto foram encontrados pela primeira vez em 1947 por beduínos. Anos depois, em 1961, uma equipe de arqueólogos localizou novos pergaminhos. Desde então, nenhum outro texto havia sido descoberto. Pela primeira vez em 60 anos, descobrimos novos fragmentos de textos bíblicos durante uma escavação, comemora o pesquisador Oren Abelman, da Autoridade de Antiguidades de Israel. O destino dos manuscritos é o Museu de Israel, em Jerusalém. Lá estão os pergaminhos encontrados anteriormente, mas só uma parte fica exposta aos visitantes. O restante é guardado em cofres. Em 2017, o repórter Herbert Moraes conseguiu uma rara permissão e teve acesso a um deles. É um privilégio, nós vamos entrar agora nesse cofre, que é um dos lugares mais seguros aqui de Israel, onde estão guardados pergaminhos que o público jamais verá de perto. Um acervo guardado a 7 chaves e que agora fica ainda mais completo com a descoberta de novos trechos manuscritos de livros da Bíblia. Uma coisa bem interessante que os manuscritos nos trazem é que eles têm um trecho da mensagem do profeta Naum, que falam da necessidade do ser humano se voltar para as coisas de Deus, do sagrado, numa época de crises como esta que nós estamos vivendo, de Covid, de medo, de separação, distanciamento. Quem sabe não é hora de cada um buscar dentro de si valores humanos, respeito pela vida e pela natureza.